Olá, bom dia. É uma alegria a gente poder se reunir nessa manhã para juntos a gente celebrar e relembrar a morte e a ressurreição de Jesus. Você é muito bem-vindo para esse nosso encontro. Espero que você e sua família estejam bem e nós queremos nos próximos minutos pensarmos acerca da verdade da cruz de Cristo. Quero convidar você para um tempo de oração, de gratidão a Deus por podermos estar aqui juntos nessa manhã. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, porque reconhecemos que se nós chegamos até aqui, isso é fruto da tua bondade, da tua graça sobre nós. Queremos nessa manhã relembrar e olhando para a tua palavra, agradecer, porque o Senhor morreu na cruz, mas a morte não pôde detê-lo. O Senhor ressuscitou, e é por isso que a nossa fé, ela não é em vão. Por isso nós podemos viver a nossa vida de um jeito diferente. Queremos te agradecer e pedir para que esse tempo seja um tempo especial do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você para esse mês nos acompanhar. Nós estamos começando hoje, nesse domingo de Páscoa, a nossa série de mensagens do mês de abril. A nossa conversa esse mês vai ser sobre cruciforme, a vida na forma da cruz. Queremos, nesse domingo de Páscoa, olharmos para a cruz de Cristo e vermos o quanto isso tem um impacto sobre a nossa vida e sobre a nossa fé. Celebramos que Jesus morreu, sim, na sexta-feira, mas ele ressuscitou ao domingo. E esse acontecimento, como nós oramos aqui, no tempo e no espaço, eles fazem com que a nossa vida tenha sentido. Nós cremos nisso. E então, por isso, nessa manhã, eu quero nos próximos minutos que você preste atenção e olhe para mim, para a cruz. É sobre ela que a gente vai falar nesses próximos 3 domingos. Celebramos a Páscoa, porque na sexta-feira Jesus foi para a cruz. E eu quero começar essa reflexão perguntando para nós qual que é o significado da cruz. Na cultura popular, nos ambientes onde nós vivemos, a cruz ela sempre está ligada a algo místico. Pessoas carregam a cruz como um amuleto. Outras pessoas têm a cruz como algo que protege. Talvez para outras pessoas a cruz seja algo que espante. Pessoas têm medo da cruz. Mas você há de convir comigo que a cruz ela tem uma imagem religiosa. Quando nós andamos pelas ruas, quando nós andamos por centros da cidade, a gente sempre vai ver uma igreja, a gente sempre vai ver uma catedral, nós vamos ver pessoas com roupas e em muitos lugares nós vamos nos encontrar com a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, nós já fazemos essa ligação religiosa. Mas eu quero pensar com você nessa manhã qual é a relevância da cruz para os nossos dias. Qual é o significado da cruz para os nossos dias? Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo número 2. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 15. A Bíblia diz assim: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente
rapidamente ao vencê-lo na cruz. Eu quero convidar você para que nessa Páscoa, você que talvez tenha essa imagem religiosa da cruz, você possa desconstruir essa imagem. Talvez você, por conta do seu histórico, por conta daquilo que você cresceu, você tem essa imagem, a cruz como símbolo da religião. Mas eu quero convidar você nessa manhã de Páscoa para que você desconstrua isso e comece a pensar em construir uma identidade a partir da cruz. Não mais uma imagem religiosa, mas uma identidade. Para pensar nisso, eu quero rapidamente falar para você sobre o contexto quando Paulo escreve essa carta. Paulo, ele está preso. E como é costume dos textos de Paulo, ele vai dividir os capítulos em doutrina e em prática. Na primeira parte do texto de Colossenses, a gente vai ver ele falando sobre a pessoa de Cristo e a mensagem de Cristo. Na segunda parte do texto de Colossenses, a gente vai ver Paulo escrevendo para aquela igreja como ela deveria responder a essa mensagem de Cristo. Então, o texto que nós estamos lidando aqui nessa manhã é um texto que trata sobre o que Cristo fez, os efeitos da vida de Cristo e sobre a sua obra na cruz do Calvário. É interessante você saber, se você já deve ter ouvido isso, a cruz, ela era na época de Jesus, na época quando Paulo escreve essa carta, ela era um símbolo de punição para os escravos romanos. Embora a história vai dizer que isso não foi algo que nasceu com os romanos, eles aprenderam com outro povo, mas a cruz ele tinha esse sinônimo. Era uma punição física, moral e constrangedora para aqueles que não andavam na linha. A cruz era símbolo de maldição, era símbolo de uma exposição vergonhosa e constrangedora. Um historiador dos primeiros séculos, chamado Flávio Joséfo, ele, quando comenta sobre a morte de cruz, ele vai dizer que é a mais cruel das mortes. Cícero, um outro também historiador da época, ele vai dizer que era a punição mais terrível e repugnante. A cruz, para essa cultura greco-romana, era um sinônimo de uma vida trágica, de uma vida vergonhosa. É interessante a gente imaginar e pensar que Jesus ele cresce nesse contexto de muitas cruzes. Se para aquela época, se você queria acabar com uma conversa, se você quisesse acabar com um almoço, com uma confraternização que fosse, era só você falar na cruz que isso aconteceria. E nessa manhã eu quero olhar para a cruz e pensar, como eu disse, como Cristo dá um novo significado para a cruz. Como nós, ao olharmos para Jesus, ao olharmos para a cruz de Jesus, a cruz ganha um novo significado. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui a partir de agora. A primeira verdade que nós encontramos nesse texto é que a cruz ela é o símbolo de que nós falhamos e que nós precisamos de um Salvador. Olha aí o que o apóstolo Paulo diz no versículo 13. Essa nossa realidade sem Deus. Ele diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que nós estávamos mortos, estávamos longe de Deus. A palavra incircuncisão, ela significa que nós, por estarmos longe de Deus, nós não nascemos de novo, nós estamos distantes, separados de Deus. E quando nós olhamos para a cruz nos lembra que nós precisamos de um Salvador. A cruz nos lembra que não é pelo nosso esforço, não é pelo cumprimento dos ritos, de festas, de celebrações, não é pela quantidade de culto que nós participamos ou de missas que nós participamos pela nossa vida, não.
nossos pecados não são perdoados por isso. E quando eu olho para a cruz, eu preciso me lembrar o quão longe eu estou de Deus. Quando eu olho para a cruz, eu preciso lembrar o quão pecador eu sou. Quando eu olho para a cruz, eu preciso ver o que há de pior em mim. Porque a cruz, ela nos faz lembrar da nossa condição. Estamos mortos, estamos distantes de Deus. O Deus que cria tudo em perfeita harmonia. O Deus que cria tudo de maneira bela para que nós usufruíssemos disso. A Bíblia diz que o homem entra em rebelião contra Deus, aquilo que nós chamamos de queda. Os nossos primeiros pais pecaram, eles se rebelaram, quiseram viver de maneira autônoma. E nós estamos, essa condição nós herdamos, esse é o nosso DNA. Nós somos pecadores. E a cruz nos convida a nós reconhecermos os nossos erros, as nossas tragédias e os nossos equívocos. A cruz, ela não é para gente religiosa, para aqueles que querem se esconder, para aqueles que querem usá-la apenas como um amuleto. De forma alguma, a cruz não é para isso. A cruz é para aqueles que fizeram escolhas erradas. A cruz é para aqueles que se frustram na vida, para aqueles que reconhecem a sua incapacidade, para aqueles que se sentem derrotados, ou para aqueles que também se acham bons demais, para aqueles que se acham bem-sucedidos por conta da sua própria força e do seu próprio esforço. A cruz é para todos. A cruz mostra quem nós somos. Nós somos pecadores. Não há bem em nós mesmos. Olhar para a cruz é ver o quanto nós somos maus e nós precisamos reconhecer isso. E o fato de sermos assim não é porque o mundo está ruim, não é porque o meio em que eu fui criado ou o meio em que eu vivo faz com que eu me torne dessa maneira, não é a cidade em que eu nasci, em que eu vivo. Não é por causa disso. Nós somos assim, nós nascemos, essa é a nossa essência. Nascemos mortos, longe de Deus, mas nós não experimentaremos uma mudança em nossas vidas se nós não reconhecermos a nossa realidade. Estamos mortos e vivemos longe de Deus. Ricardo Barbosa, um pastor de Brasília, ele diz que a cruz não fará sentido se nós não nos vermos nela. A cruz não fará sentido se nós não nos vermos nela. Por isso, meu convite para você nessa manhã de Páscoa é: se veja na cruz. A cruz nos constrange, é verdade. A cruz nos aponta para quem nós somos. Por isso nós cremos que não há evangelho sem arrependimento. Não há transformação sem reconhecimento de quem nós somos. E talvez, se eu parasse aqui a nossa conversa, talvez você diria: Davi, mas isso é triste ou pesado demais. Mas o bom é que a história não acaba aqui. E eu quero dar para você o segundo símbolo da cruz. A cruz é o símbolo da redenção da nossa condição. Ou seja, se a cruz aponta os nossos erros, aponta que nós falhamos e precisamos de um Salvador, a cruz ela também é símbolo da redenção da nossa condição. Olha aí a parte B do versículo 13, quando ele diz: então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Paulo está afirmando aqui nesse texto que em Cristo nós temos vida. A vida que é dada porque agora os nossos pecados foram perdoados. Para que o pecado fosse perdoado, era necessário que o sangue fosse derramado. E Jesus fez isso por mim e por você. No versículo 14 que nós lemos, a Bíblia e Paulo diz que havia como um registro de acusações contra nós.
E esse registro é tudo aquilo que eu não consigo cumprir. E é interessante que na tradição judaica, e talvez Paulo está fazendo menção a essa tradição, alguns estudiosos vão dizer isso, nessa tradição judaica existia um anjo, e esse anjo ele era responsável por anotar os pecados de todos os homens. E segundo essa mesma tradição, existia um livro de registro, onde os pecados eram anotados diariamente. E Paulo, pelo que parece, está fazendo referência a este livro e a estes registros que era comum naquela época. E o que Paulo está dizendo é que esses registros eles foram apagados, eles foram cancelados. Essa dívida foi removida. Não há mais dívida sobre nós. Como que isso foi resolvido? O texto diz para nós, isso foi para a cruz com Jesus. Os pregos fizeram com que essa dívida fosse cancelada. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não sofremos mais o mal da acusação. A acusação não tem poder sobre nós. Mas na cruz, a partir da morte de Jesus, nós encontramos absolvição, graça e perdão. O versículo 15 fala que ele desarmou governantes e principados, poderes e autoridades foram derrotados. Os poderes políticos da época, César, Herodes e os governadores e sacerdotes, como também os poderes invisíveis, Satanás e os seus demônios. O que Paulo está dizendo para nós é que na cruz nós estamos, e mais do que isso, nós somos livres. Na cruz todos esses poderes, eles foram destituídos, envergonhados, derrotados. Não há poder, a gente precisa lembrar disso, que não há poder invisível que atue nos humanos que tenha mais poder. Porque todos esses poderes, eles foram cancelados. Toda essa escrita de dívida, toda essa acusação, isso foi tudo colocado publicamente. E eles foram todos envergonhados. Talvez você pergunte, Davi, mas eles não estão mais em ação? Não. Paulo não diz que esse poder ou esses poderes foram aniquilados. Não. Eles estão em ação? Sim. Mas eles trabalham, e se você prestar atenção nessa versão que nós estamos usando aqui, o texto diz que eles foram desarmados. Eles trabalham de forma desarmada, porque Cristo venceu esses poderes na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer para nós que a partir desse momento, a nova Páscoa acontece de verdade. A cruz nos proporciona o perdão de pecados. E deixa eu dizer para você que talvez quando você pensa em perdão de pecados, eu não quero diminuir esse fato apenas a um lugar no céu. Porque talvez você já deve ter ouvido, ou você até acredita nisso. Eu preciso ter o meu pecado perdoado para um dia morar no céu. E eu acredito que se a gente pensar dessa maneira, nós estamos reduzindo aquilo que Cristo sofreu na cruz por mim e por você. A cruz de Jesus, e nós precisamos entender isso, ela era vista sim como algo vergonhoso, que gerava culpa, acusação. Mas em Jesus, a transformação, e aquilo que era visto como vergonhoso, como algo que gerava culpa, a acusação, é transformado num símbolo de amor, de perdão, de poder de Deus, de graça e de redenção. Não há nada que não há nenhum aspecto da minha vida que não possa ser transformado a partir da realidade da cruz. E isso é uma boa notícia para mim e para você. A Páscoa nos dá essa boa notícia, que na cruz de Cristo há transformação, porque a partir da morte de Jesus nós somos convidados a viver num novo mundo, a vivermos numa nova realidade, um novo reino, uma nova aliança, porque o rei ele entra na história. E ele entra na história para
mudar a nossa vida e trazer novo sentido para a nossa existência. E Jesus começa a fazer isso a partir da transformação do próprio símbolo, do significado da cruz. E se ele fez isso com a cruz, eu quero dar uma boa notícia para você. Ele pode transformar as nossas realidades. Ele pode transformar as nossas vidas. E eu diria até mais, ele quer nos transformar. Ele quer dar um novo significado para a nossa existência, assim como ele deu para a cruz. Eu gosto muito de uma frase, enquanto eu preparava esse texto aqui para partilhar com vocês, eu me lembrei e me deparei com um texto de N.T. Wright, quando ele diz o seguinte: Jesus morreu para que fôssemos seres humanos, não somente resgatados, mas também restaurados para a vocação de desempenharmos o nosso papel crucial no propósito de Deus para o mundo. Deixa eu repetir. Jesus morreu para que nós fôssemos seres humanos, não somente resgatados, mas também restaurados para a vocação de desempenharmos o nosso papel crucial no propósito de Deus para o mundo. Então, e eu concordo com N.T. Wright, que nós precisamos olhar essa obra de Jesus na cruz, não apenas como algo individualista, não só como algo no sentido de pensar só em mim. Às vezes eu penso que isso seria, de certa forma, até egoísta. Mas nós precisamos entender que o que Jesus vem propor para as nossas vidas, ele vem propor um novo reino, um novo jeito de viver, um novo jeito de se relacionar com esse Deus que é Criador. Quero terminar dizendo para você que a vida que é vivida na forma da cruz vai sempre nos levar ao cumprimento da nossa vocação. A vida que é vivida na forma da cruz, ela vai nos levar a cumprirmos os propósitos de Deus para a nossa própria vida. E o propósito de Deus é reconciliar com Cristo todas as coisas. Por isso, nessa manhã de Páscoa, eu quero levar você a essa reflexão. Talvez para você é mais uma Páscoa, para você é mais um domingo. E infelizmente, nesse dia, muitos de nós, nas nossas casas, talvez não nos encontrando com a nossa família para um belo almoço de Páscoa. Mas eu quero chamar a sua atenção, eu quero convidar você a refletir sobre o significado da cruz. Qual é o significado da cruz para você? Eu quero convidar você a não olhar a cruz apenas como um símbolo religioso. Olhe para a cruz e veja a sua condição. Nós falhamos, nós pecamos, nós estamos em rebelião contra Deus. Essa é a nossa condição. E quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos lembrar disso. Mas ao olharmos para a cruz, nós também precisamos nos lembrar que a nossa condição ela é transformada. Porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Ele inaugurou um novo mundo. E nós podemos experimentar essa realidade a partir de hoje. A minha oração para você e para sua família é para que a cruz tenha um novo significado. Que a cruz ela possa ter um significado de vida, de transformação, de alegria. Que nós lembremos que o Cristo que foi para a cruz, ele venceu a morte, ele está vivo, ele nos ama, ele quer se relacionar com a gente, ele quer nos mudar, ele quer nos transformar, ele não quer nos deixar as mesmas pessoas. Que você aceite esse convite da Páscoa, que você aceite esse convite da cruz e experimente dessa vida nova que Jesus pode trazer para mim e para você. Quero orar com você para que a gente termine esse nosso tempo e pedir para que Deus nos abençoe, para que Deus nos ajude a entender sobre o real e verdadeiro significado da cruz. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado porque
Cristo morre na cruz. E Ele morre para levar os nossos pecados. Ele morre para cumprir os propósitos de Deus. E nós cremos nisso. E eu quero pedir, Deus, nessa manhã de Páscoa, que nós possamos ser atingidos, impactados, afetados pela realidade da cruz. Há poder na cruz de Cristo. Nós cremos nisso. Cremos que a cruz, ela ganha esse novo significado. As coisas podem mudar, as coisas podem ser transformadas. Pessoas, relacionamentos, situações, nós acreditamos nisso. Mas nós queremos viver essas transformações a partir de Jesus, a partir do Cristo que morreu, mas ressuscitou. Então, Pai, que nessa manhã, ao refletirmos sobre o significado da cruz, que nós nos lembremos e que nós nos voltemos para Jesus, em humildade, em arrependimento, pedindo perdão pelos nossos pecados e na certeza de que nós encontramos a vida na cruz, a vida verdadeira, a vida com sentido, a vida com significado. Nos ajude a entender, a compreender e a viver a mensagem da cruz. Nós oramos com muita gratidão mesmo, pelo teu amor e pela tua graça demonstrada sobre nós e por nós, enviando teu Filho Jesus na cruz. Obrigado por tamanho amor. E mais ainda, nessa manhã, nós comemoramos a vida, a ressurreição, a celebração de uma nova vida que o Senhor tem para nós. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui e quero fazer um convite para você. Na terça-feira, toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós nos reunimos no nosso grupo online. É um grupo que acontece pelo aplicativo Zoom. Então você pode nos enviar uma mensagem pelas nossas redes sociais, Conviver Jundiaí, com M, e mande-nos uma mensagem. Vai ser uma alegria receber vocês. Nós estamos pensando nesse tempo de quarentena, onde nós estamos distantes, estamos pensando como nós podemos crescer espiritualmente, como nós podemos amadurecer em Cristo. Se você quer participar desses nossos encontros, por favor, entre em contato conosco toda terça-feira, 8 horas da noite, tá bom? Desejo a você um ótimo domingo, desejo a você uma boa Páscoa, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Espalhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, e domingo que vem, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui de novo, refletindo mais uma vez sobre a cruz de Cristo. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo.